Bom, pessoal, dando continuidade também, nós estamos falando aqui sobre a costa oeste, perdão, sobre a costa leste também. Vimos que ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Vai ter o quê? Vai ter montanhas e planaltos muito antigos e eles têm como característica de ser o quê? De serem desgastados, tá bem? Nós vimos aqui também já os principais planaltos também. Nós vimos que essa costa leste ela foi a primeira área a ser ocupada, tá bem? Desse território do continente americano, e hoje abriga grandes cidades e importantes áreas econômicas. Por exemplo, se você for analisar aí onde é que estão localizadas as principais metrópoles, as principais cidades do continente americano, você vai perceber que ela está localizada principalmente na costa leste, tá bem? E isso está intimamente relacionado, primeiro, com a ocupação que se deu por essa área, e segundo, as primeiras atividades econômicas foram sendo desenvolvidas onde? Foram sendo desenvolvidas por onde foi ocupada, que foi a costa leste. Depois veio o processo de industrialização, que começou por essa parte e tudo mais. Também, consequência disso, se você observar, por exemplo, a população do continente americano, você vai perceber que nessa costa leste aqui, existe o quê? Existem grandes cidades com concentrações significativas da população. Tá bem? Com relação à porção central, como eu já falei anteriormente, a gente vai encontrar o quê? As planícies e depressões. Tá bem? A gente vai encontrar as planícies e depressões. Como eu citei aqui, você vai encontrar na área central aqui, dos Estados Unidos e do Canadá, e aqui no Brasil a planície amazônica e a planície do Paraná. Tá bem? Seguindo adiante, agora nós vamos falar do ponto de vista climático. Tá bem? A gente viu lá no início que o continente americano, ele é um continente por ter grande extensão latitudinal, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma grande variedade de clima. Tá bem? E se a gente observar aqui, ó, a partir da nossa legenda, por exemplo, começando aqui por equatorial, a gente percebe que a gente tem aqui o quê? Uma grande diversidade. O que é que a gente tem que analisar nesse mapa? Não é que você vai ter que decorar todos os climas aqui presentes, mas aí você tem que conhecer os principais. Por exemplo, os climas equatorial e tropical, eles vão ter aí como característica aí de ser o quê? De ser bastante quente, a amplitude térmica é baixa, o índice pluvial, ou seja, a quantidade de chuva que ocorre nessas regiões é bastante abundante, tá bem? Então, isso são características do clima equatorial e tropical. E mais adiante, quando estivermos falando sobre a vegetação, a gente vai ver que esses tipos de clima, esses dois, eles vão estar intimamente relacionados também com a formação vegetal equatoriais e tropicais, tá bem? A gente pode destacar também o subtropical e o temperado. Lembrando que o subtropical ele vai estar aqui, ó, nessa parte da costa, perdão, na parte sul aqui da América do Sul, tá bem? E o temperado a gente vai encontrar principalmente aonde? A gente vai encontrar principalmente aqui nessa parte aqui, ó, da América do Norte, aqui, tá bem? A gente pode destacar também, sim, quando a gente analisa, por exemplo, as características do clima subtropical e do clima temperado, a gente vai perceber que eles têm características diferentes. Principalmente, eles vão ser muito mais frios também. As estações nesses climas, as estações do ano são bem definidas. A quantidade de chuva, obviamente, que ela vai ser menor também. E a gente vai ter aí uma variação significativa na temperatura, ou seja, a gente, quando comparado com os climas tropicais e equatoriais, nós vamos ter aí uma certa amplitude térmica, tá bem? Que é a diferença da máxima e da mínima. A gente pode destacar também os climas frio, polar e frio de montanhas. Por exemplo, o clima frio, a gente vai encontrar ele
aqui nessa região aqui, ó, principalmente na parte norte do Canadá, tá bem? O clima polar a gente vai encontrar aqui no extremo norte do Canadá e aqui na Groenlândia, na ilha da Groenlândia, tá bem? E lembrando, esse clima frio e o clima polar, eles estão intimamente relacionados com a formação vegetal. Tundra, que vai estar aqui, ó, essa parte aqui mais roxinha, e a taiga, também conhecido como floresta de conífero, que é justamente essa parte aqui, ó, tá bem? Que são o quê? São formações vegetais características de áreas frias, também como é o caso desse clima, tá bem? A gente pode destacar também o clima semiárido e o deserto. Por exemplo, o semiárido, cadê aqui o semiárido? A gente vai encontrar aqui no Nordeste brasileiro, que é o nosso clima, tá bem? E o deserto a gente vai encontrar aqui no Chile, que é o deserto do Atacama, mas a gente vai encontrar também aqui nos Estados Unidos, tá bem? Que vai ter o quê? Aqui também vai ter regiões áridas. E a gente pode destacar o Mediterrâneo, tá bem? Por exemplo, o Mediterrâneo aqui, ó, que é essa corzinha aqui, ó, a gente tanto vai ter ele aqui na América do Sul, também, como a gente também vai encontrar ele aqui na América do Norte, tá bem? Lembrando, quando a gente está falando sobre tipos de clima quente, a gente vai estar falando aí sobre o deserto, o semiárido, o clima tropical, clima equatorial, tá bem? Quando nós estamos falando sobre os climas frios, aí daí nós vamos estar falando sobre o temperado, sobre o subtropical, que vai ter aí temperatura amena, e climas bem mais frio, aí a gente vai estar falando do clima frio, polar e o frio de montanha, tá bem? Seguindo adiante, e agora a gente vai falar sobre a vegetação, tá bem? Lembrando que eu já comentei um pouco anteriormente sobre a vegetação, mas a gente pode destacar, por exemplo, aqui a floresta boreal, também conhecida como floresta de taiga, floresta de conífero, também, que vai ser essa faixa aqui, ó. Você pode identificar aqui na legenda, vai ser toda essa faixa aqui, ok? A gente pode destacar também, obviamente, que eu não coloquei todos aqui, tá bem? Se você observar nessa legenda aqui, vai ter bem mais do que eu destaquei aqui. Eu destaquei apenas um. A gente pode destacar a floresta temperada, tá bem? Por exemplo, se a gente vier aqui no mapinha aqui, ó, cadê a floresta temperada? Por exemplo, essa floresta aqui, ó. Vem aqui, ó. Então vai estar principalmente nessa região aqui, ó. Estados Unidos e Canadá, tá bem? A floresta temperada, ela vai estar intimamente relacionada com o clima do mesmo nome, com o clima temperado, tá bem? A gente pode destacar também as pradarias. Por exemplo, se a gente observar aqui, ó, a gente vai ver que essas pradarias elas vão estar localizadas aqui na área central dos Estados Unidos e do Canadá, mas ela vai estar presente aqui no sul do Brasil também, ok? A gente pode destacar também as savanas, também, por exemplo, se a gente localizar ela no mapa aqui, aqui é a savana aqui, ó. Também. A gente tanto vai ter ela aqui, ó, no México, também, como a gente vai ter a savana brasileira, que é conhecido também como cerrado, também. Lembrando que aqui na América do Sul, quando fala sobre savana, eles acabam generalizando, como se fosse o cerrado e a nossa caatinga é tudo junto, ok? A gente pode destacar também as florestas tropicais e equatoriais, por exemplo, o nome já está dizendo, elas vão estar principalmente aqui nessa área aqui, ó, entre os trópicos, na qual a gente pode destacar a floresta amazônica, e podemos destacar também a mata atlântica, tá bem? Seguindo adiante, quando a gente fala sobre vegetação e o seu aproveitamento econômico, nós vamos ver que as principais formações vegetais do continente americano, elas já foram praticamente todas devastadas, tá bem? E isso para vários fins. Pode ser por surgimento das grandes cidades, no uso da madeira, no uso do papel,
para o uso da agricultura, o uso da pecuária, enfim, a gente vai ter uma diversidade de atividades econômicas que foram realizadas em detrimento de quê? Em detrimento da degradação da vegetação, tá bem? Por exemplo, eu trouxe aqui. Na América, alguns tipos de vegetação sofreram grandes alterações e significativa redução de suas extensões originais, em decorrência das ações humanas vinculadas ao aproveitamento econômico. Por exemplo, a floresta de conífera, ela foi muito explorada para a produção de papel e madeira, atividade hoje praticada por meio de reflorestamento. Então, se você observar a floresta de conífera, que ela vai estar aqui, ela foi praticamente toda devastada, mas aí houve um reflorestamento significativo. E hoje essa produção, tanto de madeira quanto de papel, ela se dá justamente dessas regiões que foram reflorestadas. Quando a gente fala sobre a floresta temperada, se a gente observar aqui no mapa, a gente vai perceber que ela está localizada principalmente aqui nessa região aqui, ó. Se você observar as grandes cidades, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, você vai perceber que elas estão localizadas justamente aonde? Nessa região aqui, ó. Então, as florestas temperadas, por sua vez, foi bastante devastada pela ação humana e substituída principalmente pela agricultura, tá bem? Isso na parte inicial. Só que depois veio surgindo aí as grandes cidades, as grandes metrópoles que existem aí na América do Norte, e também a área onde antes existia essa formação vegetal, depois ela foi dando espaço aí para o surgimento de várias cidades. Com relação às pradarias, também se a gente observar aqui no mapa aqui, as pradarias, elas vão estar localizadas justamente aqui na área central dos Estados Unidos e vai estar aqui ao sul da América do Sul. As pradarias são um tipo de vegetação que também já foi bastante devastada para a prática da agricultura e para a prática da pecuária. Tudo bem? Então, essa vegetação aqui ela foi praticamente devastada para quê? Para ter aí um espaço tanto para a agricultura quanto para a prática da pecuária. Tudo bem? Lembrando que os Estados Unidos aí eles vão ter uma agricultura, tanto a agricultura como a pecuária deles é o que? É bastante mecanizada, uma das mais produtivas do mundo. Tá bem? Quando a gente fala sobre a savana, tá bem? Por exemplo, aqui no Brasil chamado Cerrado, foi extensamente devastada para dar lugar à agricultura e à pecuária. Por exemplo, se a gente observar aqui a savana aqui, essa parte em verde aqui, isso ocorreu onde? Principalmente aqui na América do Sul, tá bem? A gente sabe que o Cerrado hoje ele já passou por um processo de degradação muito grande, na qual toda essa vegetação ela foi colocada abaixo para dar lugar a quem? Para dar lugar à agricultura, principalmente plantio de soja e para a pecuária, tá bem? A gente não podia deixar de falar sobre as florestas tropicais e equatoriais. Aí a gente pode destacar tanto a Mata Atlântica também. Se vocês observarem aqui a Mata Atlântica, ficou aqui com o acento aqui está errado também. Na verdade é um acento circunflexo. Mas aí a gente pode estar destacando, como eu falei, tanto a Mata Atlântica quanto a Floresta Amazônica. Tá bem? Como eu coloquei aqui, a Mata Atlântica ela foi muito devastada, principalmente para dar lugar a quem? As cidades e áreas agrícolas e de pastos. Se a gente perceber aqui na América do Sul, essa Mata Atlântica vai estar localizada principalmente aqui, ó, dessa costa leste. Como a gente sabe que essa região foi a área primeira a ser ocupada, então as primeiras atividades econômicas, extração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, depois veio o cacau lá na Bahia, depois o algodão lá no Nordeste. Então, essas primeiras atividades econômicas, elas se deram justamente aí, em áreas onde está localizada a Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica hoje, da sua formação original, ela só vai ter aí, aproximadamente 5 a 7% de sua formação original. Então, isso nos diz que 95% aproximadamente aí
dessa formação vegetal, ele já foi o quê? Ele já foi praticamente degradado, tá bem? E quando a gente fala sobre a floresta equatorial, por exemplo, a floresta amazônica, a gente sabe que ela também vem passando por um processo de degradação muito grande, embora esse processo tenha se iniciado recentemente, ali a partir dos anos 70 e 80, mas ela vem passando por um processo de degradação muito grande. Principalmente, aqui, ó, a criação de gado, ou seja, a pecuária, e a plantação de soja, ou seja, a agricultura. Uma vez que o cerrado ele já foi praticamente ali todo ocupado, então existe ali essa caminhada ali, e aos poucos eles estão adentrando ali na região norte do país, onde está localizada a floresta amazônica. Também aos poucos eles vão desmatando, aos poucos vão ocupando, e se os órgãos públicos não abrirem o olho, daqui a pouco esse pessoal tem ocupado ali parte significativa da floresta amazônica. Também, então é necessário que tenha as políticas públicas para quê? Para estar fiscalizando aí justamente essas ocupações, tá bem? Bom, aqui eu trouxe esses dois mapas para a gente fazer algumas comparações. Por exemplo, aqui a gente tem o mapa de clima e aqui a gente tem o mapa de vegetação. Perceba que os tipos de climas eles vão estar intimamente relacionados com os tipos de vegetação. Tá bem? Por exemplo, você percebe que a vegetação da tundra, aqui, ó, ela está o quê? Ela está intimamente relacionada com o clima, o quê? Com o clima polar. Tá bem? Quando você analisa aqui a vegetação de conífera, você vai perceber que essa formação vegetal ela está intimamente relacionada com o clima o quê? Aqui. Com esse clima temperado aqui. Ó. Tá bem? Quando a gente analisa, por exemplo, na verdade o clima temperado não, o clima frio, tá bem? Não é o clima temperado, é o clima frio. Se você observar aqui a legendazinha aqui, ó, é o clima frio, tá bem? Vai estar localizado nessa área aqui, ó. Outra comparação que a gente pode fazer também, por exemplo, é a formação vegetal equatoriais e tropicais. Por exemplo, a gente analisa aqui, ó, a formação da floresta amazônica e a Mata Atlântica, a gente vai perceber que elas estão intimamente relacionadas com o clima o quê? Com o clima equatorial e climas tropicais. Tá bem? Bom, esses dois mapas eram aí para a gente fazer apenas essa comparação. Por exemplo, a gente pode comparar também essa formação vegetal aqui, ó, a floresta temperada. A gente pode comparar também com o clima aqui, ó. Deixa eu ver aqui na legenda. Vão estar intimamente relacionados com o clima subtropical, tá bem? Lembrando que aqui na América do Sul a gente costuma chamar o clima subtropical, mas lá na América do Norte, na Europa, por exemplo, eles costumam chamar de climas temperados, tá bem? Então são essas comparações aí que, se vocês analisarem esses diversos tipos de vegetação, eles vão estar o quê? Vão estar aí intimamente relacionados também com os vários tipos de clima, tá bem? Bom, gente, aqui a gente vai chegando ao final desse vídeo, tá bem? Espero que com ele eu esteja contribuindo com o aprendizado de vocês. Até o nosso próximo encontro virtual, ok? Tchau, um abraço para todos.